Olá, eu sou o pastor Deise Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 26, e diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou repetir. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira parte do versículo. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Após a dispersão pela perseguição que aconteceu por causa do martírio de Estevão, judeus, chíprios e sirinenses anunciaram o Senhor Jesus aos gregos que viviam em Antioquia da Síria. A Bíblia nos diz que um grande número de pessoas creram e a notícia chegou em Jerusalém. De lá, os apóstolos enviaram a Barnabé. E quando Barnabé presenciou a grande quantidade de pessoas que creram em Jesus, tanto judeus quanto gregos, muito se alegrou. Com isso, ele aproveitou que já estava na metade do caminho, foi até Tarso, onde estava Saulo, e ali o conduziu até a cidade de Antioquia, na Síria. Com o crescimento da igreja, a Bíblia diz que se reuniram ali alguns profetas e doutores. Atos 13:1 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ali, Barnabé e Saulo se reuniam durante um ano, pois após esse ano, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo disse: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Essa foi a chamada para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Segunda parte do versículo. E ensinaram muita gente. Apesar de pouco tempo em Antioquia, esses irmãos fizeram valer o ID de Jesus em sua integralidade. Segundo o Evangelho de Mateus 28, 19 e 20, está escrito assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Veja que o ID, segundo o Evangelho de Mateus, ele não tem apenas pregação da palavra, tem também ensino, ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. O ministério de ensino devia ser exercido pelos presbíteros com dedicação. Romanos 12:7. Está escrito em 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Estes deveriam ser honrados pelo serviço prestado. Honrado quer dizer pago. Gálatas 6:6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Portanto, Barnabé e Saulo puderam ensinar considerável multidão e a igreja de Antioquia continuou a prosperar e a crescer.
terceira parte do versículo. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Cristão é a transliteração de uma palavra grega. A maior parte da palavra compõe-se da palavra Cristo. Cristo significa o ungido. A terminação ão significa posse. Então, cristão significa literalmente posse de Cristo, propriedade de Cristo, aquele que pertence a Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Não se sabe quem usou o termo pela primeira vez. Um dos pregadores inspirados de Antioquia pode ter primeiramente chamado os discípulos de cristão. Mas uma coisa é certa: independente de quem tenha cunhado o termo, Pedro o selou com a aprovação divina quando escreveu: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Quero fazer uma oração por você, também chamado cristão. Pai Santo, tremendo e poderoso, te louvo e te adoro, Senhor, por mais um vídeo gravado neste dia. Ó Pai, te agradeço, Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que possamos, Senhor, também honrar esse nome, Senhor. Honrar, Pai, que esse título de ser propriedade de Ti. Ó Pai, que venhamos viver para Ti, porque tudo nesse mundo foi feito para Ti, Senhor, para louvor da Tua glória. Que possamos servir deste louvor, que possamos, Senhor Jesus Cristo, sofrer por amor de Ti, como o Senhor requer na Sua palavra, para que glorifiquemos a Deus. Permanece conosco. Amém. Que Deus abençoe.